Olá, meus queridos irmãos e amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta nesta semana para apresentar os subsídios da lição de número 8 da revista Betel Dominical, cujo tema é o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Chegamos nesta lição, a lição de número 8, ao ápice dos temas que estamos estudando neste trimestre, que tratam do movimento pentecostal ao redor do mundo. A revista Betel Dominical é a revista que atende às Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e, por que não dizer, em todo o mundo. Essa é a revista estudada pelos membros das Assembleias de Deus em Madureira. E neste próximo domingo, dia 23 de fevereiro, o tema que será estudado é o que eu acabei de anunciar. Vou repeti-lo. O avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. São lições comentadas pelo bispo Oídes José do Carmo, da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, no estado de Goiás. E eu não poderia deixar de fazer aquele lembrete tradicional para você que ainda não é inscrito, principalmente para os meus queridos irmãos que pertencem às Assembleias de Deus de Madureira. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e também interajam conosco através dos comentários, porque são 3 gestos importantes para aumentar a dinâmica e a expansão dos nossos vídeos na plataforma do YouTube, porque é dessa maneira que o algoritmo da plataforma reconhece a importância do vídeo. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário. Feitas essas preliminares, vamos já aproveitar o tempo e tratar dos subsídios para a lição do próximo domingo, como ferramentas que ajudem os professores diante de milhares de classes em todo o Brasil que estarão estudando este tema. O avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. O texto de referência empregado pelo comentarista é o texto de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28 ao verso 31. Esse é o texto de referência, inclusive é a profecia mencionada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes para explicar o fenômeno diante dos judeus e prosélitos provindos de todas as partes do Império Romano para participar da festa do Pentecostes, como também os judeus que viviam em Jerusalém. No sermão de Pedro, ele aludiu a essa passagem de Joel, capítulo 2, do verso 28 ao verso de número 31. Inicialmente, vamos fazer aqui uma síntese do movimento da Rua
Azusa, ou em inglês, Azusa Street. Esse é o movimento considerado como o epicentro do derramamento do Espírito Santo, o derramamento moderno, por assim dizer, o derramamento contemporâneo, é uma forma mais correta de expressarmos a natureza do movimento. Esse dado é importante porque Azusa é considerado o epicentro do derramamento do Espírito Santo na era moderna. Então, sempre que se fala em Azusa, vem à nossa memória o derramamento do Espírito Santo na era moderna. É considerado o epicentro. E para chegarmos a Azusa, nós temos que retomar um pouco alguns anos atrás. Por exemplo, temos que ir a 1901, quando Charles Fox Parham tinha uma escola, um instituto bíblico em Topeka, Kansas, e nessa instituição ele, claro, de origem do movimento da santidade, inclusive afiliado à Igreja Metodista, passou então a ensinar sobre o derramamento do Espírito Santo, inclusive usando duas expressões bíblicas para caracterizar o movimento, não é? A chuva temporã e a chuva serôdia, de maneira que a chuva serôdia seria a chuva na estação própria, não uma chuva antecipada, mas a chuva na estação própria, ou seja, a chuva do derramamento do Espírito Santo. E um dos aspectos interessantes de Charles Fox Parham é que ele define as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. É interessante, inclusive, frisar, isso está no comentário, que Agnes Osman teria sido a primeira pessoa batizada no Espírito Santo em Topeka, no ano de 1901, e ela teria falado em outras línguas, segundo os documentos históricos, e ela mesma, há um documento em que ela afirma o fato, só que na afirmação que ela faz, ela diz que teria falado em um dialeto, em um outro idioma, digamos assim. Não teria sido propriamente dito uma glossolalia, mas teria sido xenolalia, assim como no dia de Pentecostes. Então isso foi em 1901. 1901. Essa questão já estava definida. Mas Charles Fox Parham depois transferiu-se para Houston, no Texas, e foi onde Seymour teve contato com o movimento de Charles Fox Parham, na escola bíblica que ele passou a dirigir em Houston. Ele fundou uma escola bíblica em Houston, e Seymour, que era de família de escravos, convertido a Cristo, também de origem do movimento de santidade, Seymour passou a assistir às aulas de Charles Fox Parham, só que naquela época a segregação racial era muito forte. Então ele não podia matricular-se, era uma escola em tese de brancos, ele não podia matricular-se, ele teve a permissão de Charles Fox Parham de ficar pelo lado de fora, com a porta entreaberta para que ele pudesse ouvir, compreender e assimilar os ensinos de Charles Fox Parham. É interessante que nós não devemos
romantizar a história, mas contá-la tal qual ela ocorreu. Temos o direito até de interpretá-la, de investigá-la, mas contá-la tal como ocorreu. Esse é um dado interessante. Então, isso foi em 1905. 1905. 5 semanas depois, Seymour se transfere para Los Angeles, começa a pastorear uma igreja metodista, até encontrar o salão, que era um grande barraco da rua Azusa, onde então havia 3 reuniões diurnas, manhã, tarde e noite, e nesse local ele começou a pregar sobre o derramamento do Espírito Santo, e as pessoas ficavam horas e horas e horas orando. Ele mesmo demorou para receber com as evidências das línguas estranhas, mas é exatamente aí que começa, então, que se tem como epicentro, por assim dizer, do movimento pentecostal moderno. É uma síntese muito rápida. Agora, um ponto bastante interessante a frisar é que nós temos aí uma sequência. Estudamos essa sequência nas lições anteriores. Estudamos sobre o puritanismo, estudamos sobre o pietismo, estudamos sobre o wesleyanismo, estudamos sobre o movimento de santidade, e nessa linha sequencial, nessa linha do tempo, esses movimentos tiveram uma influência muito forte no pentecostalismo, e principalmente o movimento wesleyano e o movimento de santidade, com a ênfase na santificação plena, ou no que foi definido como perfeição cristã. De tal maneira que o movimento predominante entre os pentecostais foi o movimento de santidade. É importante frisar este ponto como subsídio para ajudar os nossos professores. Então, de maneira mais fortemente, nós tivemos o pietismo, o wesleyanismo e o movimento de santidade. Mas, outro detalhe interessante, para nós não pensarmos que tudo ocorreu ao redor de Azusa, é que houve, tanto em termos antecedentes, como já estudado nas lições anteriores, outros movimentos, como também em termos contemporâneos ao derramamento do Espírito Santo em Azusa, houve outros movimentos autônomos, sem vínculo algum com Azusa. Eu poderia citar, por exemplo, a influência do pietismo sobre as igrejas escandinavas ou igrejas suecas em Chicago. Essas igrejas desenvolveram o seu entendimento sobre o derramamento do Espírito Santo e foram alcançadas pelo derramamento do Espírito Santo sem nenhum vínculo com Azusa. É um detalhe interessante para mostrar aquela própria palavra que Jesus disse a Nicodemos, que o Espírito Santo sopra aonde quer e do modo como ele quer. O Espírito Santo não está preso a convenções sociais e nem a sistemas religiosos. O Espírito Santo sopra onde quer e como quer. Então, outros movimentos paralelos surgiram na época, entre eles o movimento entre as igrejas escandinavas, as igrejas suecas, e é bom frisar esse ponto porque é de entre as igrejas suecas que o Brasil recebe os 2 missionários suecos
Gunnar Wingren e Daniel Berg, que foram influenciados diretamente pelo movimento do derramamento do Espírito Santo entre as igrejas suecas na região de Chicago. Esse é um dado bastante interessante. Outro dado interessante é que antes do derramamento em Azusa, nós temos, por exemplo, a Igreja de Deus. Ela tem a sua sede hoje no Tennessee. Essa igreja nasce em 1886 e também ela é oriunda, através de seus líderes, do movimento de santidade. E essa igreja já nasce com o distintivo pentecostal do derramamento do Espírito Santo, das línguas estranhas e também da contemporaneidade dos dons espirituais. É a Igreja de Deus. Temos também o caso da Igreja de Deus em Cristo, que tem origem com Charles Mason, juntamente com outro companheiro. Eles eram batistas, mas tomaram conhecimento do movimento de santidade ou da doutrina da santificação, e eles fundaram a Igreja de Deus em Cristo e acrescentaram o nome em Cristo para diferenciar de outras igrejas de Deus, como eu acabei de mencionar, que já existiam na época. Então, para que houvesse essa diferença, foi fundada com esse nome, Igreja de Deus em Cristo. Inicialmente, ela começou no Mississippi, depois foi transferida para Memphis, e ali ainda hoje está a sede da Igreja de Deus em Cristo, que é o maior movimento pentecostal nos Estados Unidos, diga-se de passagem, a Igreja de Deus em Cristo, e é uma igreja predominantemente composta por afro-americanos ou por negros. É uma igreja predominantemente composta por afro-americanos. Eles tiveram contato com Azusa, mas já como igreja. Uma igreja formada, uma igreja organizada, e assimilaram os conceitos distintivos do pentecostalismo, de tal maneira, só para que vocês tenham uma noção, de tal maneira que ele, Charles Mason, e o seu companheiro divergiram nesse ponto. Então, para não haver dificuldades doutrinárias e disputas entre eles, resolveram separar-se e Charles Mason ficou com o direito legal de usar o nome de Igreja de Deus em Cristo, que teve contato, sim, com o movimento de Azusa. E aqui vem um outro ponto interessante. Às vezes pensamos, até por falta de informações, que as Assembleias de Deus começaram no Brasil. Não. Quando Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram para o Brasil, eles começaram a nova igreja, e isso nós vamos falar posteriormente. Vieram primeiro como batistas, e toda a história conhecemos. Começaram então o movimento pentecostal em 18 de junho de 1911 e começaram com o nome de Missão de Fé Apostólica. Adotaram o nome que era adotado em Azusa, embora não houvesse vínculo, como eu já mencionei, adotaram o nome que foi adotado em Azusa. O nome do movimento em Azusa era Missão de Fé Apostólica, e esse nome foi adotado pelos primeiros missionários aqui no Brasil. O Brasil só veio adotar o nome de Assembleia de Deus já por influência da Igreja Americana
O Brasil só veio adotar o nome de Assembleia de Deus em janeiro de 1918. Em janeiro de 1918 foi quando a Missão de Fé Apostólica no Brasil passou a chamar-se Assembleia de Deus. Mas nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus surge já com esse nome em 1914. Em 1914, na região de Arkansas Springs, e ela é oriunda da Igreja de Deus em Cristo. E uma das razões citadas para a fundação da Assembleia de Deus era a urgência missionária, a urgência evangelística, a urgência na pregação do Evangelho. Então essa foi uma das razões. Não vou entrar aqui no mérito de outras razões, porque daqui a pouco eu vou tratar de uma delas também. E o fato interessante que convém já introduzir é que naquele início, nos primeiros anos no movimento pentecostal, tanto Charles Fox Parham quanto outros líderes posteriores acreditavam que essa urgência evangelística, essa urgência missionária se cumpriria mediante o fenômeno da xenolalia, ou seja, os crentes seriam batizados no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas e muitos desses seriam enviados para outros povos e lá, de maneira sobrenatural, pregariam o evangelho no próprio idioma do povo ou da nação ou da tribo para a qual ou para os quais eles foram enviados. Então seria um fenômeno sobrenatural e isso está documentado. Isso está documentado. Só que as evidências mostraram o contrário. E ele cometeu, e outros líderes, quem não comete equívoco? Ele cometeu e outros líderes cometeram o equívoco de não entender que a mensagem do Evangelho tinha de ser pregada na língua autóctone, ou seja, compreensível. E se olharmos para o dia de Pentecostes, houve sim o fenômeno das línguas, da xenolalia. Ali havia 16 nações representadas e cada um ouviu os discípulos ou línguas que eram as suas próprias línguas, ou seja, línguas que eram faladas na sua própria região, línguas autóctones, melhor me expressando. E é interessante que Atos registra que nessas línguas eles ouviam falar das grandezas de Deus. Mas eles não compreenderam o fenômeno. É tanto que fizeram a pergunta: o que quer isso dizer? Ou depois, quando Pedro pregou o sermão, o conhecido sermão do dia de Pentecostes, eles perguntam: o que faremos? Ou seja, houve a necessidade da pregação do Evangelho para que eles entendessem. Se eles eram judeus, eles entendiam o idioma judaico, eles entendiam o aramaico, que era o idioma predominantemente na época entre o povo de Israel. Jesus mesmo falava aramaico. Então, eles tiveram de ouvir a mensagem da palavra de Deus em seu próprio idioma. Portanto, houve um equívoco que depois foi corrigido, quando viram que as evidências mostraram o contrário, ou seja, os missionários eram enviados, mas não conseguiam falar nos idiomas pátrios, por assim dizer.
Então eles tiveram de aprender os idiomas locais para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, de maneira que as pessoas pudessem entender a mensagem das boas novas no seu próprio idioma. Então esse é um ponto bastante interessante que convém frisar, já que o movimento nasce, a Igreja de Deus em Cristo, como a Igreja de Deus, fundada em 1886, elas têm em sua declaração de fé que elas creem nas línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, 1914, também nasce e ela tem em sua declaração de fé a crença nas línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, e predominantemente o movimento pentecostal crê dessa forma, que as línguas são evidência do batismo no Espírito Santo. Mas a questão da xenolália, ela foi corrigida, ela foi compreendida, ela foi entendida que esse milagre não aconteceria. Poderia eventualmente acontecer. Eu posso citar aqui um exemplo muito pontual. Eu ouvi, não é? E alunos na minha época em Pindamonhangaba provavelmente devem ter ouvido. O nosso patrimônio das Assembleias de Deus na área teológica, pastor João de Oliveira, estava em Itajubá, ministrando estudos bíblicos e hospedado na casa de uma família. E um dia pela manhã, a dona da casa foi tomada em línguas estranhas e ela era analfabeta. E o pastor João de Oliveira era um autodidata, ele tinha domínio tanto do hebraico quanto do grego. E ele ouviu quando ela disse em grego que ele voltasse para casa porque a sua esposa estava doente e ela precisava, a esposa do pastor João de Oliveira, precisava da sua ajuda, do seu socorro, do seu apoio, do seu suporte. Essa mensagem foi proferida em línguas desconhecidas para a irmã, mas para o pastor João de Oliveira, essa mensagem foi ouvida em grego. E ele entendeu, ele compreendeu a mensagem. Então, pontualmente, isso pode acontecer, mas não quer dizer que seja uma regra, seja uma prática, não é? É bom a gente frisar isso e contar a história exatamente como ela aconteceu. E o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a questão da segregação racial. Naquela época, ela era muito forte e ela permaneceu por muitos anos, só veio a arrefecer com a liderança de Martin Luther King em favor dos direitos civis, mas ainda hoje se ressente nos Estados Unidos do ranço do segregacionismo racial, e a gente não pode também fechar os olhos a essa questão. Você, ao visitar os Estados Unidos, vai encontrar igrejas de negros, como a Igreja de Deus em Cristo, que é predominantemente composta de afro-americanos ou de negros. Essa igreja que teve contato com o movimento de Azusa e que foi uma igreja, e é uma igreja pentecostal. Então a segregação racial era um grande problema, e no início do movimento, por exemplo, na rua Azusa, houve, digamos, um trabalhar do espírito para quebra dessas barreiras sociais, de maneira que Azusa era um movimento multirracial. Em Azusa não havia diferença entre brancos e negros, era um movimento multirracial.
Mas com o passar do tempo, a institucionalização da igreja, as igrejas que foram sendo formadas, a segregação racial não foi abolida. Pelo contrário, ela permaneceu por muito tempo e em 1948 foi fundada a Pentecostal Fellowship of North America, ou traduzindo, a Fraternidade Pentecostal da América do Norte, que era constituída de igrejas brancas em 1948. Pentecostal Fellowship of North America, ou seja, Fraternidade Pentecostal da América do Norte, que era predominantemente constituída de igrejas brancas, para não dizer totalmente constituída de igrejas brancas, enquanto as igrejas negras ficaram marginalizadas. Esse é um ponto interessante também, já que estamos tratando de Azusa, já que estamos tratando do movimento pentecostal, esse é um ponto interessante. Só que aí houve um fenômeno chamado Milagre de Mênfis. Isso se deu em 18 de outubro de 1994. Claro que esse Milagre de Mênfis foi num grande encontro que reuniu as igrejas pentecostais brancas, inclusive a Assembleia de Deus, e as igrejas pentecostais negras, depois de várias reuniões preparatórias. Houve várias reuniões preparatórias e então, nesse dia 18 de outubro de 1994, deu-se o chamado Milagre de Mênfis. E de que se constitui esse milagre? Nesse dia, um jovem pastor chamado Donald Evans, eu o conheço pessoalmente, eu almocei com ele em Tampa, Flórida. Ele é pastor da Gateway Assembly of God em Tampa, Flórida. Estive em sua igreja. Nessa época, 1994, ele era um jovem pastor. E ele sentiu no coração, foi movido pelo Espírito Santo, a tomar uma bacia d'água, subir ao púlpito de maneira espontânea, com uma toalha, e lavar os pés do representante da Igreja de Deus em Cristo, uma igreja predominantemente composta de afro-americanos ou de negros. E ele lavou os pés e pediu perdão pelos pecados cometidos pelas igrejas brancas durante a história. E isso aí trouxe um quebrantamento de tal forma que o próprio bispo, representante da Igreja de Deus em Cristo, também lavou os pés de Thomas Trask, que era na época o presidente das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, o superintendente geral, que é a expressão empregada nos Estados Unidos, e lavou os pés de Thomas Trask nessa noite. Foi uma noite portentosa, foi uma noite de quebrantamento, foi uma noite de choro, foi uma noite de lágrimas. Ou seja, o fenômeno do Pentecostes lá em 1906 e os movimentos paralelos vieram a ter o seu auge, a sua pujança, o seu efeito nesse milagre de Mênfis, em 18 de outubro de 1994. E qual foi o resultado? O resultado é que, depois de todas essas reuniões preparatórias, o resultado é que a Pentecostal Fellowship of North America foi dissolvida, a Fraternidade Pentecostal da América do Norte foi dissolvida para dar lugar a Pentecostal and Charismatic Churches of North America, ou, traduzindo, para dar lugar
a fraternidade das igrejas pentecostais e carismáticas da América do Norte, composta, esse é o detalhe, composta indistintamente de igrejas brancas e igrejas negras. Ou seja, nesse ponto, entre as igrejas pentecostais, a segregação racial foi banida. A segregação racial foi derribada, embora possa haver resquícios, porque o coração do homem é um coração perigoso, mas nesse momento foi derribada a barreira, ou seja, a segregação racial, com a dissolução da Pentecostal Fellowship of North America e a criação da Pentecostal and Charismatic Churches of North America, composta agora de igrejas negras e igrejas brancas. Então, são detalhes interessantes que ajudam a gente a entender o movimento pentecostal moderno, Azusa Street, ou Rua Azusa, como o epicentro do movimento pentecostal moderno, os movimentos autônomos e paralelos, as igrejas já existentes que adotaram o distintivo pentecostal, como a Igreja de Deus e a Igreja de Deus em Cristo, duas igrejas, duas denominações distintas, para que a gente tenha uma ideia de como foi estruturado o movimento pentecostal que chegou ao Brasil em relação à Assembleia de Deus, através de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E na próxima lição, a lição de número 9, para não adiantarmos o assunto, estaremos então tratando do seguinte tema: o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou a nação. É a lição de número 9, que será estudada no dia 2 de março, nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em todo o mundo. Estamos chegando ao final. Muito obrigado por sua preciosa atenção, pelo seu carinho, pelo seu afeto, pela sua disposição em nos acompanhar neste vídeo. Temos aqui, nesta plataforma, a própria Betel e outros pastores também que gravam as suas contribuições para oferecer subsídios da revista Betel Dominical, e eu me encontro entre eles, também dando a minha contribuição. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e comente, para que possamos ter uma maior interação e o algoritmo possa aumentar o tráfego dos nossos vídeos. Até a próxima semana, se Deus quiser.